Olá, olá, boa tarde. Olá, boa tarde para todas que estão chegando. Boa tarde. Só aguardando a professora Luciana chegar também. Pati, Kátia, Aline, gente da casa. Olá, olá. Boa tarde. Tô vendo que a Lu já entrou. Oi, Lu. Só pedir para te adicionar, que aí você já entra aqui comigo. Boa noite, né, Renata? Eu tô falando boa tarde, mas 18h01 já é boa noite, né? Oi, Daia. Olá. Aguardando você pedir para entrar, Lu. Vi que você já entrou, mas esperando para poder te aceitar aqui. E aí a gente já começa a nossa conversa. Não é para você escrever oi aí, Lu, é para você entrar. Esperando você aqui. Então sai e entra de novo, Lu. Sai e entra novamente. Não consegui por aqui, Aline. Tentei, não consegui. Vamos ver se ela volta. Acho que ela saiu, viu, Aline? Agora realmente nem consigo de jeito nenhum. Olá, olá, quem tá chegando, boa tarde. Estou só esperando a Luciana chegar, acho que chegou agora. Vamos lá, aguardando ela conectar. Lu, já aceitei aqui. E aqui para mim aparece que tá aguardando a sua conexão. Oi, Fê. Oi, Miriam. Boa tarde, meninas. Tudo bem aí? Estamos só aguardando a professora Luciana entrar. Oi, Aninha. Tudo bem? Oi, amada. Eita, Lu, o que está acontecendo? Aqui para mim aparece só assim, aguardando a Luciana conectar. Ah, Olá, você tá virada. tô de cabeça para baixo? Espera aí, que eu vou virar. Aí, aí, Muito bom. isso. Deu. Aí sim, Foi. aí sim, tá ótimo. Tudo bem, Tudo Lu? bem? Ótimo. Que bom poder encontrar vocês hoje, nesta quinta-feira. Muito bom, muito bom. As Lu, confusõezinhas de início, né? vamos embora que a nossa Vamos lá. ideia é a gente não atrasar demais, a gente já falou isso no outro encontro, né? É, as nossas proposições, as nossas conversas aqui, a ideia é que elas sejam curtas, sintéticas, a gente já entende que tem live demais, encontro demais, conexão demais, então é mesmo o que a gente está chamando de um encontro aberto, né? O encontro aberto do nosso grupo, porque a gente continua recebendo muitos pedidos, muitas solicitações de pessoas querendo conhecer o grupo, querendo saber o que fazemos, o que estudamos. E aí, nesse tempo de pandemia, a gente tem limitado o grupo com a composição que ele já estava, mas encontramos essa como uma forma de contar um pouquinho para as pessoas
o que fazemos, o que é que a gente tem estudado. Então, esse é mais um encontro aberto, é o segundo encontro aberto do GEPG. Bem-vindos, bem-vindas. O GEPG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gesto, Expressão e Educação, da Faculdade de Educação lá da USP. Grupo esse que eu coordeno com um coletivo incrível. E aí eu já queria agradecer de bate-pronto esse coletivo, que eu vi que tem vários aqui conectados, alguns que até já se passaram, já não fazem mais parte hoje do grupo, porque tomaram outros rumos, mas alguns presentes: Tiago, Kátia, Daia, Aline, Ana, Paty, já falei, enfim. Tem vários aqui que eu vi que estão presentes. E, gente, vocês são sensacionais. Esse grupo é demais, porque são eles que têm alimentado toda essa conversa virtual, são eles que alimentam o Instagram. Para quem me conhece, sabe que eu não sou a pessoa mais familiarizada, nem a mais animada para essas conexões, né? E aí é o grupo, as meninas, os meninos é que têm tomado a frente com isso, eles é que alimentam todas as postagens no Instagram, e eu muitas vezes sou surpreendida com elas. Então, grupo, obrigada, viu? É só por vocês mesmo que a gente está por aqui. E hoje eu quero agradecer especialmente uma das integrantes, que é a Luciana, a professora Luciana Evangelista, que é uma integrante já há algum tempo, né, Lu? Você vai poder falar um pouquinho desse tempo, mas que hoje a Lu vem para contar um pouquinho da pesquisa de mestrado dela, os resultados encontrados, que tem essa temática, né? Que é a temática da educação infantil e as narrativas brincantes, né? Então a Lu vem para contar um pouquinho isso. Mas antes, Lu, antes de você falar, olha, esse Thiago, até no meio da live, ele e a Dayana vão se provocar. E aí a gente vai ter que ficar segurando a risada aqui, Lu. Antes da Lu entrar no foco dela, eu queria aproveitar, porque eu recebi vários e-mails, a gente tem recebido, inclusive, pelo Instagram, pessoas perguntando o que vocês estudam, o que vocês têm pesquisado e coisas nesse sentido, né? Então, eu queria contar que o GEPG estuda as questões da corporalidade, né? Pensando em palavras-chave, acho que corporalidade, educação física, dança, ginástica, acho que a gente vai permeando esse universo. Ultimamente, os nossos estudos mais recentes permearam autoras como a Ana Márcia Silva, o autor o Le Breton, e agora sim, nosso carro-chefe, a gente acabou, né, nessa última semana, a gente terminou a leitura do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks, que foi um achado na nossa vida, né? Foi sensacional a indicação de uma integrante do grupo para que a gente lesse, para que a gente se aprofundasse. E aí a gente tem estudado, de fato, terminamos a leitura essa semana, e Bell Hooks acho que tem sido um achado, e a gente começa agora a fazer conexões entre a autora e a corporalidade, mas já enxergamos muitas conexões, né? Então, nosso grupo tem ido por esse caminho, isso que tem nos atravessado. E aí, na última live, né, primeira e última, que foi a anterior, que eu fiz com a professora Fernanda Rossi, a Fer está aí também, né, Fer? Isso, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks. Eu e Fernanda falamos da formação de professoras acerca das questões da corporalidade, né? E nós deixamos um gancho para o encontro de hoje, que foi dizer um pouquinho, né, assim, do como o nosso trabalho com a formação de professoras, seja na formação inicial, seja na formação continuada, muitas vezes reverbera, né, na educação infantil, reverbera lá nas crianças. Esse não tem sido o nosso objeto primeiro, nem meu, nem da Fernanda, né? A gente tem focado realmente na corporalidade das professoras, mas é óbvio que a gente faz isso esperando, claro, que isso chegue na escola e que isso aconteça também com as crianças que acompanham essas professoras. E aí hoje, então, o trabalho da Luciana vem para nos contar esse olhar desse corpo, dessa corporalidade brincante das crianças da educação infantil. Então, eu queria só deixar muito claro que a Luciana não pesquisa
as mesmas professoras que eu e Fernanda pesquisamos, então não é um trabalho, né, dentro dessa linearidade, né, que pesquisamos algumas professoras e ela vai ver as crianças dessas professoras? Não, né? São grupos distintos, mas a Luciana foi lá olhar o que essas crianças nos contam, o que essas crianças nos narram pelas suas ações brincantes. E Lu, para eu dar o gancho para você falar, para introduzir a sua fala, assim como eu fiz no encontro passado, eu queria ler um trecho muito rapidinho, uma frase rapidinha da Marilene Felinto, né, que inclusive está lá como epígrafe da dissertação de mestrado da Luciana, que eu acho que introduz a conversa, que é o seguinte, abre aspas. A infância não preenche espaço algum, ela não cabe, ela se espalha no que eu sou até hoje, no que eu vou ser sempre. Então, pensando que essa criança coexiste em nós sempre, para sempre, né? Da Marilene Felinto, e está na obra As Mulheres de Tijuco Papo. Lu, conta pra gente quem são essas crianças e quais são as suas narrativas corporais. Bem, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Não posso deixar de saudar a quinta-feira. Para quem vem da minha terra, quinta-feira é um dia muito importante, é um dia santo. Então, que a gente, através desse encontro, a gente traga uma boa caça, uma boa fartura de conhecimento, de troca e de confiança, sobretudo confiança. Bem, ainda tecendo, né, essa conexão com a epígrafe que a Mônica apresentou, a provocação da infância, né, o que a infância me provocou quando eu entrei para trabalhar com educação infantil, que é o chão do meu fazer pedagógico, o chão do meu fazer profissional, foi justamente essa provocação de pensar o que aquelas crianças estavam realizando, estavam criando ali e que não necessariamente tinham uma fala explícita, uma comunicação oral explícita, mas algo se dava ali, algo acontecia e era pleno de conhecimento entre eles. E como que eu poderia acessar aquilo? Como eu poderia saber? Eu queria ser um sujeito que pudesse me comunicar naquele nível. E, obviamente, se a gente for pensar numa lógica eurocentrada, eu sou adulta, então eu estou fora dessa relação, eu estou fora dessa dinâmica. Mas quando a gente pensa por uma outra ótica, por uma outra concepção de mundo, essa infância, ela continua. E a dimensão corporal é a que permite com que eu possa retomar, que eu possa me colocar em diálogo com essas crianças. Ora, como? Como que eu vou me colocar em diálogo através do corpo com essas crianças? Bem, aí começa a nossa jornada de pesquisa, começa a nossa preocupação acerca da epistemologia, ou seja, do conhecimento que aquelas crianças estão produzindo ou estão criando, como eu prefiro utilizar, e como elas estão multiplicando, né? Só uma observação antes de prosseguir. Caso não fique claro algum ponto, ou vocês queiram perguntar alguma coisa, só interromper, que a ideia de ser uma roda de conversa, ser um espaço de diálogo, não é monólogo. Mônica também pode falar junto, tá? Como a gente sempre faz, não precisa ser monólogo, não. E voltando à questão da epistemologia, como que as crianças estão criando aqueles conhecimentos? Bem, se já ficou certo que de algum modo elas estão comunicando aquele conhecimento, como elas estão criando aquele conhecimento? Então, a pesquisa de campo, e eu vou citar o título de um artigo da professora Stella Caputo, que fala de olhar miúdo e narrar quequerê. Quequerê quer dizer pequeno em Yorubá, pequenininho, mas não é um pequeno em tamanho, mas
pode ser pequeno em tamanho, mas é grande em potência. E a gente precisa entender essas contradições do pensamento afro, digamos assim, porque eles não negam as contrariedades, eles compõem as contrariedades, no qual eu posso olhar para a miudeza do gesto, para a miudeza daquele ato brincante, mas a potência narrativa, a potência epistemológica, a potência de conhecimento ali e de agência social, é um outro ponto que a gente vai chegar, é imensa. Então, é olhar miúdo, é olhar para o pequeno, como diria a professora Marilena Chauí. Fala, amor. Termina, como diria a Chauí. Tá. Termina essa frase. Como diria a Marilena Chauí, as brincadeiras das crianças, as histórias que as crianças contam em suas brincadeiras, elas falam muito de um invisível que está dado a ver, mas que a gente simplesmente não vê. E aí, só a última coisa, Mônica, antes de eu passar para você, e a gente só não vê, porque eu quero resgatar aqui o Benjamin, que foi até, inclusive, entra na minha discussão da dissertação do mestrado, com uma indicação de uma das integrantes do grupo, no momento que a gente estava ali em roda, debatendo, e essa é a potência do GPG, de todo mundo se encontrar e se olhar, e ter o cuidado e o empenho com o trabalho do outro. Então, se foi um trabalho feito por uma pessoa, né, personifica só pode ir um nome, mas na verdade ele foi construído a várias mãos. E várias mãos do GPG, várias mãos de pessoas que estiveram comigo na caminhada, mas o GPG sempre foi o espaço, né, de potência de realização desse trabalho. Mas voltando a falar do Benjamin, o Benjamin fala que enquanto a gente não se aliena, enquanto a gente não entra no moedor de carne, que é o trabalho produtivo, a gente tem potência criadora e potência para narrar, que querer. Olhar miúdo e narrar que querer. Pode falar, Mônica. Isso, na verdade eu só ia fazer um parênteses, porque essa fala sua só faz sentido para nós, né, enquanto GPG, porque a gente acredita na potência da criança como criadora de cultura, né? Então acho que esse é um ponto fundamental que parece já tão dito, tão explicitado, tão lido por nós dentro da academia, mas ainda, por vezes, pouco vivenciado dentro das instituições escolares, né? Então, a gente tem, você trocou aí a palavra, a gente tem preferido chamar de criação e não de produção, né? Então, a gente reconhece, sim, a criança como criadora desse processo cultural, né? Ela faz parte da cultura, mas ela também cria cultura. E aí, esse diálogo, né, entre os agentes todos que fazem, que compõem esse ambiente cultural, esse ambiente social, que era o grande objeto, então, né, o grande olhar aí da Luciana, a partir dessa corporalidade da criança. Então, que narrativas eram essas que as crianças trazem à tona, né, e que, por vezes, a gente fala assim, eu preciso dar voz para a criança, e a gente não concorda com isso, né? A gente sempre diz isso lá no grupo, que as crianças têm voz, e aliás, têm muita voz, né? Mas a gente precisa estar muito atento a essa escuta, muitas vezes a essa escuta delicada, em cada gestual. E aí esse gestual, essa narrativa do gesto, é que foi o grande foco da pesquisa da Luciana, e é algo que a gente tem como primoroso lá no GPG. Era esse parênteses, Lu. Porque a agência, né, pegando o gancho aí a partir das agências sociais, muitas vezes a gente considera que a criança não tem essa voz aí, bem, infância já vem da ideia do não falante, daquele que não tem voz, né, e a gente acredita que, e esse foi o grande ponto de descoberta, ou na verdade de reafirmação do trabalho, é que sim, as crianças têm uma agência social, uma agência cultural, uma agência social, e que ela não se dá do modo como nós pensamos que acontece, ou do jeito que a mentalidade eurocentrada pensa que acontece, através do controle sistemático de um sistema de ensino. A agência social infantil, a agência cultural infantil das crianças, ela
acontece para além desses sistemas, antes desse sistema. E pensar isso no âmbito da educação escolar, na educação infantil, é considerar que a vida, na vida das crianças, e essa vida ela vai estar dentro dos muros da escola, não é considerar só uma vida para além do muro da escola. Aí chega na escola de educação infantil e tudo está super controlado, super sistematizado. Pelo contrário, pensar a educação infantil a partir da agência cultural e social das crianças, dos coletivos infantis, é fundamental para levar vida para a escola, para levar e reconhecer a potência da agência social da criança. E essa agência, ela não é autogênese, ela não ocorre do nada, de uma forma espontânea. Essa agência, ela acontece a partir de um processo epistemológico, um processo de criação de conhecimento que se dá através dos afetos, né? Para quem já leu um pouquinho de Larossa, talvez entenda melhor, né? Mas é toda a experiência da criança. Ai, a minha diretora está aí. Oi, Fê. É, brincadeira. Só um parênteses. Então, voltando ao Larossa, pensar que tudo que me acontece e me afeta e me atravessa e mexe e me mobiliza, e quando a gente pensa nesse mobilizar, não é só algo psicológico, mas ele mobiliza o meu corpo porque ele reverbera no meu corpo. Ele tende a conformar-se no meu corpo de uma forma. Essa é a ideia da epistemologia dos afetos, e as crianças criam os seus conhecimentos através desse processo experiencial. À medida em que elas são afetadas pelas coisas do mundo, elas produzem conhecimento. Isso, que é algo que a gente já falou, né, na live anterior, a gente já falou, e algo que veio à tona na nossa última reunião do grupo, do anúncio e da denúncia que a corporalidade traz, né? Que é uma fala da Ana Márcia Silva e que a gente mencionou. Então, a corporalidade traz essa lógica de anúncio e denúncia, né? Então, quando a gente olha a criança, a gente precisa entender que a criança é essa corporalidade latente, né? Tem essa agência toda que você está exaltando aqui, e que, portanto, ela anuncia e denuncia situações do seu cotidiano social, né? Então, só para amarrar com coisas que a gente falou no encontro passado também. E aí tem um aspecto interessante, né, da educação infantil. Poucas crianças, poucos coletivos infantis hoje têm a oportunidade de se reunir como acontecia em tempos passados. E eu trago esse aspecto não num cunho romântico ou saudosista, porque naquela época a gente brincava na rua e era mais feliz. Não tem esse aspecto, é só uma constatação. Hoje as crianças têm a escola, e sejam essas crianças de educação infantil, sejam essas crianças do ensino fundamental, pré-adolescentes e até os adolescentes, tem a escola como o principal espaço de convívio social entre pares. Isso é um aspecto, do ponto de vista cultural e social, extremamente importante. Então, a socioantropologia vai se debruçar sobre esses espaços de reunião das infâncias, das diferentes infâncias e dos diferentes coletivos infantis, para pensar e entender, para além da educação formal, como as educações entre pares se dão. Como esses processos epistemológicos de afeto se realizam entre pares, sem aquela mão de controle adultocêntrica que a gente tenta colocar de diferentes formas, né? E aí a gente foi diminuindo o nosso escopo, a gente foi olhando cada vez mais miúdo, e a gente chegou num grupo menorzinho de criança, num coletivo infantil muito específico, e ali serviu como campo de pesquisa, mas muito triste falar assim, na verdade, esse coletivo acolheu Luciana enquanto pesquisadora e o GPG representado por mim na condição de participante.
mais do que participante, integrante, porque as crianças são muito generosas e quando elas percebem que você está disposta ao diálogo, elas se abrem para dialogar. Mas isso é um outro ponto que a gente chega depois. Vamos voltar para a questão da epistemologia e produção do conhecimento entre os pares. É muito interessante verificar que uma experiência vivida por uma criança, ela tem potência de se tornar sociável. Ou, eu vou usar um termo aqui, mas contagiar, entre aspas, todo aquele coletivo. Então, aquela criança, quando traz para o seu corpo, tentando criar, reelaborar o seu afeto, aquilo que afetou a sua experiência, ela narra a sua experiência. E ela narra de um modo brincante, de um modo em que as outras crianças se apropriam daquela narrativa gestual, corporal, e dali produzem novos elementos brincantes a partir de uma experiência específica de uma criança. Isso foi um achado fantástico na nossa investigação de campo. Como uma experiência de uma criança isolada, que não fazia parte da realidade do grupo, daquele coletivo de criança, como que através de uma brincadeira muito simples de simular, por exemplo, um balançar de rede, passou a ser uma experiência, e a gente acredita nisso, né? A minha hipótese é de defender que se tornou experiência para todas elas, porque a postura corporal mudou, a intenção mudou, a relação com o objeto que foi corporificado, né, que foi reproduzido o gestual do movimento no gesto, demonstrou que as crianças todas se beberam, se nutriram daquela experiência primordial de um garoto do grupo. Agora, então, qual é a ideia? Pode falar. Não, eu ia falar agora, precisa de uma sensibilidade, de um olhar muito atento para se antenar, né? Para conseguir compreender esse gestual que você narra. E aí tem algo que eu tenho falado muito, né? E algumas pessoas, claro, não concordam, e tudo bem, né? Que é quem é o dono do corpo na escola, né? Quem é o professor ou a professora que realmente está apto a trabalhar com esse grupo? Então é muito triste, né? Que ainda no nosso... Né, na nossa organização escolar, professor de educação infantil muitas vezes não é reconhecido como alguém de suma importância, de uma inteireza monstro, né, para lidar com essas nuances, com esses detalhes dessa pessoa chamada criança, né, dessa categoria. E penso que é um pouco isso, né? Às vezes a gente entra em algumas discussões, inclusive no grupo a gente já teve várias vezes essa discussão de quem é que precisa trabalhar a questão da corporalidade na criança, né? Quem é o profissional mais apto para, né? E penso eu que é o profissional que esteja atento aos estudos da infância, da educação infantil, da escola de criança pequena, mas acima de tudo de criança, né? Que tem essa escuta sensível para desvendar todo esse gestual que você foi encontrando nas narrativas das crianças, né? E aí talvez não tenha um ou outro, melhor ou pior, mas aquele que realmente consegue compreender a inteireza, né? A inteireza desse processo de conversa, né? De diálogo que a criança estabelece o tempo todo com o adulto e com os seus pares, que é a partir do corpo mesmo, né? Vamos lá. Outro aspecto, Mônica, que essa dinâmica epistemológica nos mostrou é a qualidade da presença. Então, só é possível estabelecer um diálogo, e, né, complementando o que você problematizou agora há pouco, só é possível estabelecer esse diálogo, ter essa observação sensível, se eu estiver inteiro e inteira com aquele que eu estou dialogando. E, sobretudo, né, se eu estou inteira, se eu estou
disponível, né? Mais do que a disposição, né? A disposição você está, porque afinal de contas é aquilo que você escolheu trabalhar. Mas se eu estou à disposição, né? Teoricamente, né? Digamos, vamos usar isso assim. Então, mas nem todo mundo tem essa disposição, né? E o Gabriel escreveu aí, e é isso mesmo, Gabriel, é um exercício constante de percepção, de se perceber e de se perceber nesse diálogo com a criança, né? Mas veja, estar aberto para dialogar com a criança também é um exercício de grandiosidade. De corpo inteiro. De corpo inteiro. É um exercício. Todos os adultos se colocam à disposição para estabelecer esse diálogo, porque é a criança. Como se a criança fosse, né, menor ou menos importante. Mas a partir do momento, e falei isso lá no começo do nosso encontro, a partir do momento que a gente reconhece a criança como criadora de cultura, eu de fato preciso estar aberta, e aí é um exercício constante para que essa dialógica se estabeleça. Né? Sim, Kátia, de percepção e de ação, né? Mas estar atento para perceber esses detalhes é um processo que não é fácil, ele não é tranquilo, porque historicamente a gente foi constituído com uma outra lógica, né? Do que é adulto, do que é infância, né? As dicotomias estão aí, a gente já tem falado disso, né? Do que é teoria, do que é prática, do que é adulto, do que é criança, do que é... Enfim... Uma vez que a gente coloca... Perverter as relações hierárquicas. Isso, então, uma vez que a gente coloca isso na hierarquia, o diálogo fica travancado, fica truncado, e ele não se estabelece, né? Então, acho que o trabalho da Lu tem proposto bastante isso, né? Gabriel, você está escrevendo aí que já fomos crianças, né? Eu li uma epígrafe no comecinho, talvez você tenha chegado um pouquinho depois, já fomos, na verdade, somos, né? Depois volta lá no vídeo, fica de lição de casa. Vou pôr no Classroom para você, Gabriel. Tarefa de casa, né? Estou dizendo isso porque ele é professor do meu filho e põe tarefa lá no Classroom, né? Então, vou pôr de tarefa. Olha lá o comecinho, porque é essa fala, assim, a gente é constantemente criança, se reconhecermos criança como essa essência, né, dessa agência cultural de produção, de criação, de cultura mesmo. Aí a gente vai ser eternamente, né? É isso mesmo. Vai lá, Lu, eu não queria te interromper demais. Vamos lá. Não vou me estender muito, porque a gente fez um combinado, né, Mônica, de ter um teto aí, senão a gente... E se tiver amendoim, então a gente vai até amanhã conversando. Então, para a gente limitar essa fala e indo para o fim. Então, pensar isso na educação infantil não é trazer uma receita mágica para transformar o currículo, mas é olhar e se ver resistência, assim como as crianças resistem diariamente às tentativas de alienação que já tão cedo a gente tenta impor a elas. Então, a ideia não é colocar o ovo em pé ou dar a volta ao mundo como Colombo. A ideia é chamar a atenção para o óbvio ululante, para aquilo que está na nossa cara diariamente e que a gente precisa estar pronto para ver o invisível que está dado a ver. E esse invisível não é tão invisível assim. Esse invisível acontece embaixo dos nossos olhos. A gente precisa mobilizar, exercitar esse músculo da empatia, esse músculo do querer estar junto, esse músculo da nossa própria experiência. É exercitar o músculo de ressignificar aquilo que está posto no nosso cotidiano. Olhar miúdo e narrar que querer, assim como as crianças fazem, elas observam tão atentamente, elas são tão afetadas pelas miudezas da vida cotidiana, que elas conseguem criar uma potência narrativa brincante tão grande, que se a gente sair desse lugar da alienação, a gente vai fazer uou. Acho que todo mundo que é brincante e que está nessa temática de brincadeira já ouviu várias vezes a Renata Meirelles falando sobre quantos
wows ela fez ao longo da sua pesquisa Brasil afora das brincadeiras infantis. Porque esse wow, ele é uma interjeição que coloca algo que a gente não consegue nomear, de tão intenso, de tão profundo, de tão... Nossa, isso é tão óbvio e é tão impressionante como as crianças narram. Como as crianças narram as relações do trabalho feminino dentro de casa. Quando as crianças brincam de casinha, elas estão recontando, reelaborando, recriando a sua cultura. Elas estão demonstrando a potência dos afetos que elas têm nesse olhar miúdo do cotidiano. Então, o convite ao professor de educação infantil é se deixar afetar novamente pelas miudezas do caminho, para quem sabe, num movimento, num exercício, numa mobilização de resistência, a gente, partindo do miúdo, a gente possa transformar o nosso currículo escolar da educação infantil. Então, essa é a potência que o trabalho tenta narrar. Ele tenta chamar para a conversa as crianças, as pesquisadoras, né, e nisso eu trago o GPG, e o leitor e a leitora. É convidar todo mundo para junto, olhar miúdo e transformar, a educação. Transformar, mobilizar, o nome que você preferir dar para essas mudanças tão necessárias de mentalidade que produzem o currículo, que produzem as políticas, que produzem as éticas. É isso. E é isso que amarra, né? O que a gente tem feito lá no GPG. Algumas pesquisas vão para um lado, outras para outro lado, mas a gente tem buscado fazer essa amarra na medida do possível. Então, assim, nem todas as professoras que atuam com as crianças pequenas passaram por uma formação que lhe permite, né, olhar com essa sensibilidade, porque, de fato, não tiveram, né? Então, o que a gente conversou na live anterior, no encontro passado, foi justamente isso, assim, um trabalho de sensibilização da corporalidade da professora, né? Quando ela se reconhece na potência, talvez ela consiga também olhar, ajustar esse foco da percepção com a criança pequena. Então, não tem o professor melhor ou pior, o mais adequado para trabalhar com a criança pequena ou não, ou para trabalhar com as questões da corporalidade ou não, se precisa ser o professor especialista ou não, precisa ser professor sensível de escuta atenta, sensível que reconheça a criança como criança, sensível a ponto de identificar que criança é criadora de cultura. E essa é a lógica que a gente tem conversado lá no GPG, essa é mais uma das pesquisas que saíram de lá, então a Luciana já defendeu, é recém-doutora, né? Tá cheio de gente elogiando aí a delicadeza do trabalho. Recém-doutora já é quase, soa como uma premonição, Mônica. Recém-mestre, desculpa. É premonitivo isso, eu senti. Desculpa, recém-mestra. E com um trabalho que foi muito delicado, que já tem aí 3 publicações em capítulo de livro, né, decorrentes da pesquisa da Luciana. Então, acho que foi um trabalho realmente muito bonito e que ele precisa ganhar espaço, ele precisa ser lido, ele precisa ser reconhecido para que a gente consiga multiplicar esses olhares mais sensíveis, né, que a Luciana propõe, que a Luciana nos faz ajudar a compreender. E imagina se todo mundo lá na escola tivesse esse olhar, que delícia seria estar na escola, né? Aí sim as crianças iam se apaixonar por estar naquele espaço. E o que acontece que elas não se apaixonam? O que acontece que quando elas vão crescendo, elas vão se distanciando, se descolando ainda mais da escola? O que acontece? Né? Acho que são perguntas que a gente ainda... a gente já faz, mas a gente ainda não consegue responder com essa inteireza, né? Então, penso que esse é um caminho, né? Esse é um caminho para a gente reconhecer e aproximar as crianças, sejam elas pequenininhas, não tão pequenininhas, as crianças grandes, sejam os adultos, né? Porque, como eu disse lá no comecinho, a gente continua sendo criança, né? A escola é um espaço dialógico, é esse espaço da troca. O que faz com que as crianças cresçam e não queiram mais a escola?
que repulsa é essa que a escola traz? Penso eu que esse olhar sensível, adocicado, né? Assim, esse olhar carinhoso, afetuoso, de reconhecer a corporalidade como algo que anuncia, denuncia, repite, talvez seja algo importantíssimo para que a gente e as crianças, de fato, sintam a interesse de estar na escola também, sintam o prazer de estar nesse espaço, né, como um lugar que a acolhe, né? Mas nem sempre é assim. Lu, acho que demos o nosso teto, o nosso combinado, né? Você ia dizer algo? Quer alguma coisa? Eu só queria dizer que, assim, a gente, obviamente, é um trabalho de anos, né? São 3 anos de mestrado, então tem leituras, tem a pesquisa de campo, tem escrita, e a gente fez um recorte aqui, né? A gente apresentou rapidamente, em linhas gerais, alguns pontos. Claro que a gente não perpassa tudo, né? Em detalhes, a gente só situa o trabalho. E mesmo trazendo outros autores que tornem mais didático a compreensão, por ser um espaço, sim, curto de tempo para poder elaborar. E antes de caminhar para a finalização, Mônica, eu queria agradecer a minha família. Ai, que lindo! Rapidamente, assim, a minha família, que algumas pessoas estão aí assistindo, o pessoal do trabalho, né, que parou aí a sua vida louca de teletrabalho e abriu a telinha em mais uma live, em mais um processo, e quero agradecer também ao grupo que fortalece sempre, seja com um puxão de orelha, seja com uma palavra de mesmo. E quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, de dialogar com a Mônica, né, que dá esse norte, esse rumo aí para o coletivo. Então, é só agradecer e celebrar. Joia. Tem algumas pessoas dizendo que querem ler a dissertação, que gostaram muito, que ficou com gostinho de quero mais. Gente, já tá, né, assim, tem trabalho publicado já da Luciana, decorrente da pesquisa, se vocês procurarem pela internet, aí vocês localizam, tem livro, inclusive, e-book, né, que tem lá o artigo que faz parte da dissertação da Luciana. A dissertação na íntegra ainda não é possível de ser acessada, porque ela ainda nem está disponibilizada no canal das bibliotecas, no, né, portal. no portal da universidade, porque é muito recente, mas tiveram publicações aí que dá para a gente compreender melhor o trabalho da Lu pelas outras leituras, tá? Eu queria deixar o caminho aqui para o próximo encontro, então, como eu disse no início, sim, Samira, sim, bem-vinda. Samira foi minha aluna ano passado, sabe assim? Daquelas da super velha guarda. Fica gravado, sim, pode acessar depois. No próximo encontro, né? Então, o JPG tem feito encontros mensais para a gente não sobrecarregar demais e sempre com a intenção de contar o que a gente tem feito, o que a gente tem estudado no grupo, o que a gente tem conversado, quem são os autores. Então, primeiro encontro, eu e a professora Fernanda Rossi, da Unesp, falamos sobre a formação de professoras e a corporalidade. Hoje, Luciana conta essas narrativas brincantes das crianças da educação infantil. E o próximo encontro tem uma pegada bastante artística, né? Com Kátia e Abel, que Abel hoje estuda as questões desse corpo presente do professor. Abel é formado em artes cênicas, né? E Kátia, formada em educação física, em ciências da saúde, lá na IARC, mas estuda as questões da dança, né? E quem é professor que atua com dança, quais são as metodologias da dança. Então, juntamos aí o artista cênico e alguém que estuda dança, Kátia e Abel, fazem o próximo diálogo do nosso encontro aberto, do nosso grupo, e contam um pouquinho aí por onde eles estão caminhando, uma conversa bacana, para contar o que o JPG vem fazendo, o que o JPG vem estudando, já que as pessoas tanto nos perguntavam. Então, esses encontros têm servido para isso. Lu, obrigada pela parceria mais uma vez, já somos parceiras aí de longa data, né?
Muito bom poder. Desde 2015. Desde 2015 que a Luciana frequenta o nosso grupo, tá lá, agora defendeu e continua no grupo. Isso é muito bom, né? Sinal que ela se sente bem nessa parceria. E a gente retorna aí daqui um mês, a gente divulga para vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, que prestigiou, que acompanhou, que teceu comentários. É um prazer a gente poder estar por aqui, sempre fazendo esse diálogo, tá bem? Beijo, Lu. Obrigada pela participação de todos e todas. Até a próxima.